Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, ele traz um ensinamento a respeito do Senhor Jesus, algo extraordinário para as nossas vidas. Diz assim, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, Paulo escreve o seguinte: em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Olha só que coisa maravilhosa. Jesus, quando foi pregado lá na cruz do Calvário, não havia pecado sobre Ele, não havia pecado. Porém, Paulo nos diz aqui que Deus colocou sobre Cristo, Deus colocou sobre os ombros de Jesus os nossos pecados, os pecados de toda a humanidade. Quando Cristo está ali no Calvário e exclama: Deus meu, por que me desamparaste? Ali naquele momento Deus tinha colocado sobre Jesus todo o pecado, e há uma separação de Cristo, separando Cristo de Deus. Jesus de Deus é separado. A Trindade ali é desfeita por um momento, por causa do nosso pecado. Então Jesus pega o nosso pecado e se entrega totalmente, morrendo na cruz do Calvário, porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então Cristo morre para assim consumar aquilo que Deus ordenou como salário do pecado, vai ser sepultado, levando consigo o pecado e trazendo toda a consequência, todo o pago do pecado sobre ele, porque Deus, como Paulo diz lá em 2 Coríntios 5, 21, Deus colocou sobre ele os nossos pecados. O pecado da humanidade foi colocado sobre os ombros de Cristo Jesus, sobre quem não tinha pecado. E olha o que Pedro fala lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Olha como é interessante esse sacrifício que Jesus faz por nós. Ele diz assim, 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, o apóstolo diz o seguinte: o próprio Cristo levou nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Olha que coisa interessante. O próprio Cristo levou sobre si, sobre os seus ombros lá na cruz, o nosso pecado, o meu e o seu pecado. Presta atenção aqui, meu amigo, minha amiga. Olha o que a palavra de Deus está nos ensinando. O pecado às vezes parece algo impossível de ser vencido, mas o que Cristo fez lá na cruz do Calvário foi justamente isso, foi vencer. Como Paulo falou, Deus colocou sobre Cristo os nossos pecados, foi colocado sobre os seus ombros, foi colocado sobre o seu corpo. Como Pedro fala, o próprio Cristo levou os nossos pecados, o meu e o seu pecado é colocado sobre Cristo, um homem ali santo, puro, sem pecado. No momento da cruz do Calvário, ele é separado de Deus por causa dos nossos pecados, que foi colocado sobre ele. Ele morre, leva esse pecado para a sepultura, ali dá o pago do salário do pecado, que é a morte, e então ele ressurge, ele ressuscita ao terceiro dia, vitorioso sobre a morte e sobre o pecado, venceu a morte, venceu o pecado ali na cruz do Calvário, dando a sua própria vida. Para quê? Olha o que Pedro diz aqui, o propósito para o qual Cristo fez isso, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Olha o que Pedro está dizendo: é possível viver uma vida sem pecado, porque se o pecado vem nos assediar, vem a tentação, vem as propostas do dia a dia, vem as coisas erradas nos cercar, nos rodear, tentando nos levar ao pecado, nós podemos falar:
vai embora, em nome de Jesus, eu não te aceito, porque Cristo já te venceu. Eu tenho uma vitória sobre você, porque Cristo lá na cruz do Calvário levou o meu pecado e venceu a você. Então você não tem mais direito sobre mim, você não tem mais o domínio sobre a minha vida. Meu amigo, minha amiga, você pode viver uma vida correta. É o que a palavra de Deus diz, é o que Pedro está nos falando aqui, é o que Paulo está nos ensinando. O meu e o seu pecado foi colocado sobre Cristo lá na cruz do Calvário, foi colocado sobre os ombros dele. Esse foi o cálice qual Jesus lá no Getsemane falou para o Pai, falou: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. E cálice era esse? Era o pecado da humanidade que ia ser posto sobre ele, ia ser colocado sobre os seus ombros. E ele fala: mas todavia seja feita a tua e não a minha vontade. E assim ele consuma a vontade de Deus, que é nos conceder o direito de vivermos uma vida correta, uma vida sem pecado. Quer vencer o pecado? Em Cristo Jesus você pode vencer. Em Cristo Jesus, Ele já conquistou o direito de você viver uma vida em santidade. Olha, é o que Pedro está dizendo, 1 Pedro 2,24. O próprio Cristo levou nossos pecados no seu corpo. Ele levou os nossos pecados. Ele não era pecador, mas Deus, como Paulo fala lá em 2 Coríntios, Deus colocou sobre ele os nossos pecados. E Pedro está dizendo aqui que ele levou no seu corpo, sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado. Assim como Cristo morreu, nós em Cristo nós morremos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Cristo levou para que pudéssemos viver essa vida correta, essa vida certa, justa, santa diante de Deus. E ele conclui o versículo dizendo aqui: por meio dos ferimentos dele vocês foram curados. As feridas de Jesus, os sofrimentos de Jesus trouxe cura para a nossa alma, trouxe cura para a nossa vida. E o nosso pecado foi colocado sobre ele. Hoje o pecado não tem mais poder sobre aqueles que estão em Cristo. Aqueles que estão em Cristo são novas criaturas, tudo se faz novo e o pecado não pode reinar. O pecado não pode imperar, dominar o cristão, aquele que está em Cristo, aquele que fez de Cristo o seu abrigo seguro. O pecado não pode mais ter domínio sobre ele, porque Cristo levou sobre si e o venceu por nós. Aleluia! Que coisa gloriosa! Você pode se levantar contra o pecado que está rodeando a sua vida e falar para ele: você não tem domínio sobre mim. Vai embora, em nome de Jesus. Eu decido viver uma vida em santidade. Que Deus abençoe a sua vida.